2.842 mortes pela Covid-19 em apenas 24 horas. E de acordo com a Fiocruz, o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Num boletim extraordinário divulgado ontem à noite, o Instituto aponta que 24 estados e o Distrito Federal estão com ocupação superior a 80% em seus leitos de UTI. Em 15 estados, a ocupação é igual ou superior a 90%. Os pesquisadores da Fiocruz recomendam, nesse boletim, a adoção imediata de ações de prevenção e controle e maior rigor nas medidas de restrição às atividades não essenciais. Você acompanhou aí nesse gráfico da Fiocruz a evolução de ocupação de leitos e agora a gente chega nesse cenário em que todos os estados, então, estão ali vermelho. Uma situação muito complicada. 282.400 pessoas já morreram de Covid no Brasil. Os infectados somam quase 12 milhões. Ainda assim, veja só, o líder do governo, Bolsonaro, na Câmara, disse hoje de manhã que a situação no Brasil é, abre aspas, até confortável. O deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse o seguinte numa entrevista à Globo News. Nosso sistema de saúde responde, está melhor no tratamento das pessoas do que a maioria dos países de primeiro mundo que estão na nossa frente em número de vacinados. Mas o Brasil é o quinto do mundo em número de vacinados. Embora tenha começado mais tarde, já são 10.300.000 vacinados e 11.600.000 que já pegaram Covid e estão imunes. Então, a nossa situação ela não é tão crítica assim. Comparada a outros países, é uma situação até confortável. É uma cretinice, uma fala dessa, né? Para 56% da população, Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país. A desaprovação do presidente bateu recorde. 54% dos brasileiros consideram o desempenho de Bolsonaro péssimo ou ruim. Esses números são da pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje. O índice de aprovação de Bolsonaro caiu de 26% para 22%. Datafolha ouviu 2.023 pessoas entre os dias 15 e 16 de março. E se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro no segundo turno e ficaria à frente em primeiro turno no cenário com 4 candidatos, sendo esses outros 2 Ciro Gomes e João Dória. O levantamento é da revista Fórum, em parceria com a Offerwise. É a primeira vez que o ex-presidente Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro nessa série histórica da pesquisa Fórum, que está na 8ª edição e foi realizada entre os dias 12 e 16 de março, depois da anulação de condenações do ex-presidente Lula. Fernando Haddad desafia Jair Bolsonaro a mandar polícia na casa dele e do governador João Dória, governador de São Paulo. Isso foi durante uma entrevista ao vivo no programa República e Democracia, que passa aqui na TVT. Haddad comentava a intimação do youtuber Felipe Neto, que chamou o Bolsonaro de genocida e foi denunciado por crime contra a segurança nacional pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Vamos dar uma olhada nessa fala de Fernando Haddad. Hoje o Dória chamou o Bolsonaro de genocida. Mas você chamou na polícia também. Não, mas por que o Felipe Neto aqui é processado? Coitado do Felipe Neto, é um youtuber. O processo Dória, pô. Seja homem, pô. É que o Bolsonaro, ele não tem coluna vertebral. Esse é o problema. Não tem. Ele manda a Polícia Federal na casa de um menino youtuber bem-sucedido. O governador do estado chamou ele de genocida. Eu já chamei ele de genocida 1000 vezes. Por que ele não manda a Polícia Federal aqui? Vai mandar na casa do menino, pô? Ele não tem coluna vertebral. Ele não tem condições morais, intelectuais, físicas de enfrentar nada. Nada. Ele é nada, é um nada na presidência. Hoje de manhã, o deputado Paulo Teixeira, do PT, foi ofendido aos berros por deputados bolsonaristas durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Teixeira comentava justamente a situação da pandemia no Brasil e chamou Jair Bolsonaro de genocida. Vamos dar uma olhada nessa cena que aconteceu agora há pouco. Esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. E hoje nós estamos chegando a 280 mil pessoas que estão sendo mortas no Brasil. Mortas por atos do presidente da República.
Porque tem vacina e ele não comprou. Tem máscara e ele não adotava as máscaras. Todo mundo recomendava que não tivesse aglomerações e ele promovia aglomerações. Então ele é um genocida. E quem o defende comunga dos seus atos e palavras. Ele tem que ser julgado criminalmente. Presidente, eu não vou aturar esse tipo de comportamento. Se ele é um genocida, você é um vagabundo. Vai baixar o nível. Vai baixar. Deputado, deputados, vamos respeitar. Deputados, vamos manter a calma. Deputada Lê, Vossa Excelência. Deputado Jordi, deputados. Como é que toca a campainhazinha? Tem uma campainhazinha aqui. Onde é que toca essa campainha? Deputados. Vamos chamar Gustavo Conde, linguista, jornalista, comunicador, para conversar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário da política. Oi, Conde, tudo bem com você? Como você está de saúde, que é o principal agora? Thalita Galli, felicidade de estar mais uma vez aqui no Bom para Todos contigo. Saudação a toda a comunidade aqui da TVT, o pessoal da TV aberta, da rádio que está escutando a gente. Saúde, a gente fica abalado, né? Estava te falando no bastidor aqui, eu estou um pouco... A imunidade caiu um pouco porque é tanta morte, tanta gente sofrendo, tanta matéria... Nas notícias que a gente vê, o que chega para a gente pelo telefone, pelo zap, pelas redes sociais, tanta dor, que quem não se abalar nesse momento, né, acho que são só os bolsonaristas que flertam com a morte o tempo todo, né? Então, mas enfim, a gente tende a acusar o golpe no sentido desse sofrimento para justamente poder reunir forças e resistir, né? A gente não pode, porque se a gente naturalizar tudo isso, né, Thalita, acho que é esse que é o ponto, né? Quando a gente se abala, significa que nós não estamos naturalizando o processo. Então, eu fico até feliz de estar afetado, abalado, ter minha saúde um pouco abalada com tudo isso, mas já dizendo que não tem como jogar toalha. A gente vai para cima, vai continuar lutando, vai continuar denunciando e vai continuar nesse processo de ocupação de espaço político para retomar o processo democrático e fazer com que as pessoas parem de morrer dessa maneira no país por conta de uma má intenção, de uma negligência e de uma incompetência do governo. Totalmente. Essa fala do deputado Paulo Teixeira é tão importante nesse sentido, porque ele cita tudo que poderia ter sido feito para que a gente não chegasse nessa situação, para que a gente não tivesse esse número de pessoas mortas. Eu fico tão triste nesses últimos dias, lendo comentários de amigos, de colegas que perderam pessoas já com mais idade e que, assim, se esperasse uma semana estaria vacinado. Sabe, quando foi por pouco tempo que não se vacinou e não sobreviveu a tudo isso. Era para a gente já estar vacinando há muito tempo, era para a gente já estar numa idade muito menor de pessoas sendo vacinadas. E tudo isso por conta dessa lentidão, dessa má gestão do governo. Então, essa fala de Paulo Teixeira é super interessante. Parece que Bolsonaro e os deputados bolsonaristas descobriram agora o significado da palavra genocida, porque essa palavra já vem sendo usada há muito tempo, mas agora eles decidiram que ela não pode mais ser usada, porque é um ataque que não pode ser feito. E outra coisa que é bastante curiosa é que os deputados bolsonaristas se sentem muito à vontade nessa Comissão de Constituição e Justiça, porque agora tem na presidência a Bia Kicis, que é uma deputada super bolsonarista, né? Então eles se sentem à vontade ali para fazer esse tipo de ataque. Por mais que ela tenha mutado ali, os xingamentos continuaram e a sessão foi interrompida, então, porque não tinha condições de continuar. Como que você vê essa situação agora, principalmente em referência a essa palavra genocida, que tomou um peso diferente para bolsonaristas? Isso é tema para linguista mesmo, viu, Thalita? É a palavra genocida, né? A palavra genocida causa realmente uma tensão muito grande. Bom, primeiro curioso ver a Bia Kicis pedindo calma, né? Para os correligionários dela ali. Segundo, que o Paulo Teixeira foi sensacional, foi educado, né? Na verdade, quem saiu do prumo ali foram os deputados bolsonaristas, como sempre. Eles partem para agressão física, né? Uma coisa tão curiosa.
Agora, vamos ver um pouco no plano da disputa política que diz respeito à questão da pandemia, sem dúvida nenhuma. Evidentemente que é pela política que nós vamos conseguir controlar um pouco melhor essa catástrofe no Brasil. O efeito Lula foi muito forte. Fez cair o ministro da Morte, outro genocida, que é o senhor Eduardo Pazuello. Todo o cenário político vai se reacomodando, se reposicionando, as pessoas ficam até, enfim, inquietas, né? A presença do Lula o Lula com os direitos políticos muda tudo. E muita gente falando isso já, também não sou só eu, muita gente falando o tempo todo isso aí. Então, o Bolsonaro agora, por exemplo, quando ele processa, quando ele através do filho dele, do Carlos Bolsonaro, vai interpelar o Felipe Neto, comunicador, empresário, youtuber, uma figura, digamos assim, até emblemática no cenário da disputa de narrativa nas redes sociais, né? Acho que essa que é também a questão que faz com que o Carlos Bolsonaro vá interpelar, invocando a Lei de Segurança Nacional, o entulho autoritário, o Felipe Neto, mas o fato é que o efeito Lula fez o Bolsonaro perder o prumo, perder a narrativa. Qual que foi o efeito dele colocar essa ação contra o Felipe Neto? Todo mundo agora chama o Bolsonaro de genocida. Né? Fosse antes do efeito Lula, talvez ele pudesse ganhar algum tipo de espaço digital, agora não mais. Agora, realmente, a hashtag Bolsonaro genocida subiu no Twitter muito forte, o próprio discurso político dos deputados, dos senadores, também canaliza para essa direção, orienta para essa direção. Então ele se deu mal, né? Narrativamente ele começa a perder. Esse que é o dado interessante. A chegada do Lula, o efeito Lula o que é? Dentre tantas coisas, é o efeito da disputa narrativa. Agora o Bolsonaro agora tem um adversário. Ele não faz o que quer, pinta e borda e vai ganhando espaço e mobilizando os seus apoiadores. Agora tem o Lula ali do outro lado. E eu acho que é isso que é a nossa esperança do ponto de vista de produzir algum recuo na questão das mortes pandemia. Antes de começar aqui, eu estava vendo o post o tweet do Nicoleles, Thalita, ele está dizendo, nesse momento, 14 horas e 58 minutos do dia 17/3 hoje, só contando as mortes por Covid em São Paulo e Minas Gerais, nas últimas 24 horas, chegamos ao estarrecedor número de 931 mortes. Então a coisa vai piorar ainda hoje. Ontem foi recorde e hoje, infelizmente, e a dor é muito grande, né, Thalita? Demais, demais. Isso tudo se reflete, inclusive, nessa pesquisa da Datafolha, que trouxe uma insatisfação maior com o presidente Jair Bolsonaro. Você acredita, inclusive, que há interferência do discurso do ex-presidente Lula nessa insatisfação das pessoas? Porque, como você coloca, agora existe um candidato ali à altura na concorrência com Jair Bolsonaro e as pessoas, então, se mostram um pouco mais insatisfeitas com a gestão que está sendo feita agora, ainda mais nesse momento de pandemia? A pesquisa da Datafolha é devastadora para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Sem dúvida nenhuma, é o efeito Lula, mas também a mortandade no país, o desespero das pessoas buscando vacina, né? O desencontro, a desinformação, quer dizer, o Brasil está em colapso, está desesperado. Isso tem digamos, mexe com o imaginário, né? Deveria mexer com outras coisas, mas mexe também com o imaginário. Então, acho que isso explica, digamos assim, a pesquisa devastadora. E, Thalita, acho que o dado mais importante, eu não sei mais se o Bolsonaro vai chegar até 2022 agora, em função do seguinte, porque o Centrão, que seria ali agora a base que o Bolsonaro tem, foi frustrado na nomeação do Marcelo, do novo ministro da Saúde, que é o Queiroga, né? Que o pessoal chama de que droga, aí sai o pesadelo, entra que droga, mas a chegada, né, contrariou o Arthur Lira, ali, setores do Centrão, e eles estão dispostos a partir para cima. Quando o Centrão vê que a presidência da República está mal nas pesquisas, aí pode esquecer, aí é tensão forte, estão inclusive discutindo
se vão fazer não pautas bomba, mas, digamos, vão dificultar, né, as ações do governo. Então, acho que esse é o embate. É o efeito Lula também, né? De fato, é o efeito Lula. O próprio Centrão, as pessoas sabendo como o Lula é bom de voto, né, e como ele elege tanta gente através da popularidade dele, já começam a se reposicionar nesse sentido também. O Bolsonaro vai virando um entulho, Thalita, a verdade é essa. Você tinha comentado aqui que não é de se descartar a possibilidade de Arthur Lira abrir um processo de impeachment, né, de Jair Bolsonaro. E agora com o Centrão sendo atacado, vamos ver o que está por vir. Deixa eu fazer uma pergunta para você, retomar um ponto da sua fala anterior, porque você manja muito de redes sociais, né? E quando a gente deu essa notícia sobre o youtuber, o Felipe Neto, sendo intimado, então, pela polícia a partir de uma queixa ali feita pelo Carlos Bolsonaro, eu fiquei intrigada, porque estrategicamente é uma má ideia você atacar um youtuber, um jovem com uma influência tão grande nas redes sociais. Quando você diz que a hashtag Bolsonaro Genocida subiu ali nas redes, é por conta do alcance que tem Felipe Neto. E o governo, na figura ali de Carlos Bolsonaro, resolve atacar justamente uma pessoa tão influente nas redes sociais. É para movimentar essa base que vem encolhendo, como mostra a pesquisa Datafolha, inclusive? Perfeito, Thalita. Você acho que já respondeu. Tem método em colocar o Felipe Neto como alvo. Parece uma burrice, né? Parece, puxa, vai atacar o cara que é super popular. Mas o fato é que o Felipe Neto também tem detratores e movimenta muito fortemente a máquina, né? Por que o Carlos Bolsonaro foi no Felipe Neto? Tá explicado, quer dizer, o gabinete do ódio, as redes bolsonaristas estão perdendo adesão, estão perdendo engajamento, enfim, para além do engajamento eletrônico que eles produzem, pagam industrialmente e tudo mais, eles estão perdendo essa atenção, digamos assim, do internauta. Mobiliza o Felipe Neto, vai vir uma onda forte da opinião pública e tudo mais, mas nos subterrâneos das redes sociais, eles reconquistam espaço. O problema agora é justamente o que eu estava dizendo, o efeito Lula e o efeito da mortandade no Brasil. Então, isso está explícito, exposto na pesquisa da Datafolha. E, Thalita, um pouco antes, daqui a pouco a consultoria Quaest deve lançar uma outra pesquisa de popularidade nas redes, mas o Bolsonaro despencou. E o Lula emparelhou com ele. Logo depois, antes de reconquistar os direitos políticos, o Lula já estava emparelhado com ele. Então, assim, as coisas mudaram. É natural que isso aconteça. Ninguém fica para sempre no topo das atenções, né? Então, o Felipe Neto entra nesse rol de estratégia, de método, mas que agora também não é tão bem sucedido assim. Mobiliza aqueles 30% que a gente conhece, né? Infelizmente, desses brasileiros que não respeitam a vida.